Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A cura é produzida pela energia vital. Jesus afirmou: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus. A palavra é a energia vital ou força cósmica vibratória. A boca de Deus é o bulbo raquidiano, localizado na parte posterior do cérebro, que se adelgaça progressivamente, fundindo-se na medula espinhal. Esta zona do corpo humano, a mais vital de todas, constitui o divino portal, boca de Deus, através do qual penetra a palavra ou energia vital, que sustenta o homem. Nas escrituras hindus e cristãs, a palavra é designada com os termos de Om e Amém, respectivamente. Somente aquele poder perfeito, o da palavra ou energia vital, é capaz de restabelecer a saúde. Todos os métodos de estimulação externos atuam somente na medida em que cooperam com a energia vital e carecem de todo valor em sua ausência. Cura de acordo com o temperamento. As drogas prescritas pela medicina, as massagens, os ajustes da coluna vertebral e os estímulos elétricos podem servir de ajuda na recuperação da harmonia perdida das células, seja através de sua ação química sobre o sangue ou através de seu efeito fisiológico. Esses métodos externos às vezes cooperam com a energia vital no processo da cura, mas não têm poder se forem aplicados em um corpo morto, do qual a energia vital se retirou. Poucos são os que sabem que, de acordo com a natureza particular de cada indivíduo, seja esta imaginativa, intelectual, idealista, emocional, volitiva ou combativa, é possível aplicar de forma especial a imaginação, a razão, a fé, a emoção, a vontade ou o esforço, respectivamente. Coe Destacou o valor da autossugestão, mas uma pessoa de tipo intelectual não é receptível à sugestão e somente reagirá diante de uma discussão metafísica sobre o poder da consciência sobre o corpo, uma vez que para ele é indispensável saber os como e porquê do poder da mente. Se um indivíduo desta natureza aprende, por exemplo, que através da hipnose é possível produzir bolhas no corpo, como afirma William James em seus Princípios de Psicologia, poderá, deste modo, compreender o fato de que a mente seja igualmente capaz de curar uma enfermidade. Se a mente é capaz de alterar a saúde, também é capaz de restabelecê-la. As diferentes partes do corpo foram desenvolvidas pelo poder da mente. É ela que supervisiona a formação das células corporais e pode também revitalizá-las. A autossugestão é igualmente de pouco valor em um indivíduo dotado de uma vontade poderosa. Este tipo de pessoa pode sarar de uma enfermidade mediante uma aplicação de afirmações capazes de estimular sua vontade em lugar de sua imaginação. Mas a autossugestão tem sua aplicação nos que são dotados de um temperamento fundamentalmente emotivo. O poder da emoção e da vontade. É conhecido o caso de certo indivíduo mudo que recuperou a faculdade de falar ao fugir de um edifício em chamas. A aguda impressão emocional recebida ante o espetáculo das chamas o levou a gritar: "Fogo, fogo!", esquecendo-se de que até então não havia sido capaz de falar. Este caso
constitui um exemplo ilustrativo do efeito do poder de uma atenção intensamente focalizada. Encontrando-me em plena travessia entre a Índia e o Ceilão, durante minha primeira viagem marítima, vi-me subitamente tomado por um acesso de vômitos e náusea. O incidente me perturbou bastante, pois me tomou de surpresa, precisamente quando me encontrava desfrutando de minha primeira experiência numa habitação flutuante. Decidi, então, não tornar a permitir-me jamais a cair vítima de semelhante ardil de meu organismo. Adiantando um pé, fixei-o firmemente no solo de minha cabine e ordenei à minha vontade nunca mais aceitar a experiência da náusea. E quando posteriormente voltei a viajar por mar em numerosas ocasiões, durante um mês entre Japão e Índia, 50 dias entre Calcutá e Boston e 26 dias entre Seattle e Alasca, jamais voltei a ser presa da náusea. Oração. Ó tu, invisível encantador de almas, tu és o manancial que brota do coração da amizade. Tu és a cálida radiação secreta que transforma os botões do sentimento nas flores das atraentes e comovedoras palavras da poesia e da lealdade. Estimulação da energia vital. Os poderes da vontade, da imaginação, do raciocínio e da emoção não podem por si sós efetuar cura física alguma. Eles operam somente como agentes diversos, os quais, de acordo com o temperamento de cada indivíduo, podem estimular a energia vital, mas é esta que cura a enfermidade. Em caso de paralisia do braço, por exemplo, se a vontade ou a imaginação são estimuladas de forma contínua, a energia vital pode fluir repentinamente aos tecidos enfermos, restabelecendo a normalidade do braço. A repetição das afirmações deveria realizar-se de forma firme e continuada para que a força da vontade, da razão ou da emoção possua a intensidade suficiente para estimular a energia vital inativa, recanalizando-a para as funções normais. Jamais se deveria desprezar a importância dos esforços repetidos com uma profundidade cada vez maior. Quando se planta uma árvore, o êxito da empresa depende de dois fatores: a potência da semente e as condições do terreno. Da mesma forma, quando se trata de curar uma enfermidade, dois fatores são essenciais: o poder do terapeuta e a receptividade do paciente. Eis aqui duas citações bíblicas que demonstram que tanto o poder do terapeuta como a fé do enfermo são necessários. Abre aspas. Logo Jesus, sentindo em si mesmo a virtude, a força curativa que havia saído dele, ele lhe disse: Filha, tua fé te curou. Fecha aspas. Os grandes homens dotados de realização divina e do poder de curar os outros não curam as enfermidades de maneira acidental, mas sim aplicam um conhecimento preciso. Compreendendo plenamente o controle da energia vital, eles projetam para o enfermo uma corrente estimulante, a qual, ao penetrar-lhe, é capaz de harmonizar o fluxo desta energia em seu organismo. Durante o processo de cura, tais homens provam como as leis psicofísicas da natureza operam nos tecidos do enfermo, restabelecendo a normalidade. Pessoas dotadas de maior grau de realização espiritual também são capazes tanto de curar-se a si mesmas como a outros, dirigindo mentalmente o fluxo da energia vital através da representação visual interna até a região afetada. O restabelecimento da saúde física, mental ou espiritual pode produzir-se instantaneamente. A escuridão produzida pelo tempo em determinado aposento pode ser dissipada num instante com o acender de uma luz, mas não lutando por afugentar as trevas. Porém, ninguém pode predizer precisamente o momento da cura, de modo que nunca se deveria fixar um limite de tempo determinado para o acontecimento. É a fé e não o tempo o que determinará a consumação da cura.
Os resultados dependerão do despertar correto da energia vital e do estado em que se encontrem as mentes consciente e subconsciente do indivíduo afetado. A falta de fé paralisa a energia vital, criando obstáculos à obra perfeita deste médico divino, arquiteto do corpo e operário perfeito. O esforço e a atenção são fundamentais para alcançar o grau de profundidade na fé, na vontade ou na imaginação, que impulsionarão automaticamente a energia vital a operar a cura. Tanto a ansiedade como a expectativa com relação aos resultados debilitam a força da verdadeira fé. Se o homem não emprega sua vontade e sua fé, a energia vital permanece adormecida, inoperante. Se requer certo tempo para revivificar a força de uma vontade, de uma fé ou de uma imaginação debilitadas num paciente que sofre de uma enfermidade crônica, pois os pensamentos mórbidos encontram-se sutilmente gravados em suas células cerebrais. Assim como o mau hábito da consciência da enfermidade, precisa-se também de um certo tempo para que o bom hábito da consciência da saúde se restabeleça. Se afirmas, por exemplo, sou saudável, mas simultaneamente pensas no mais fundo da tua mente que essa afirmação é irreal, o resultado será semelhante ao que se obteria ingerindo-se uma potente droga, tomando ao mesmo tempo outro fármaco que fosse oposto aos efeitos da primeira. Igualmente ao uso de qualquer medicamento, quando se emprega o pensamento com o objetivo de obter uma cura, deve tomar-se a precaução de não neutralizar os pensamentos curativos mediante pensamentos negativos. Para que um pensamento possa operar com êxito, deverá estar imbuído de uma força de vontade tal que seja capaz de resistir à oposição de pensamentos contrários. O poder das afirmações está na verdade. Para que possam ser efetivos, os pensamentos devem ser compreendidos e aplicados corretamente. Ao penetrar pela primeira vez na mente humana, as ideias costumam fazê-lo de forma crua, sem qualquer digestão. Para serem assimiladas, requerem, pois, uma profunda reflexão. Um pensamento desprovido de convicção espiritual carece de todo valor. É por isso que quem aplica as afirmações sem compreender a verdade na qual se baseiam, isto é, a indissolúvel união entre o homem e Deus, obtém resultados muito pobres. E assim, lamenta-se a carência do poder curativo dos pensamentos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.